Tá gravando, peraí que eu vou colocar pra gravar no Spotify. Se posicionem e fiquem bonitas. 1, 2, 3 e... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me escutando. Eu sou a Paula do Pode Florir. Hoje eu estou aqui num dia muito especial, que eu estou aqui com duas florindas maravilhosas. Vocês podem ver minhas meninas Alice e André com dois As. Gente, que coisa que eu te mostrei no meu... Estamos aqui para falar hoje de maternidade. Eu estou aqui, Paula, que estou pensando no assunto. Temos a Alice, que vai se posicionar para falar que ela não sabe se ainda quer ser mãe ou se a gente vai descobrir. E Dona Andréia, aqui da Brigadeiro. Gente, vocês conhecem a Andréia, famosa empresária da Brigadeiro? E tem uma menina linda chamada Missy, de 3 aninhos, que vai fazer 4 anos já. Vamos começar essa entrevista linda. Começando com a introdução de que maternidade, né? Hoje a gente está falando, eu estou falando do patriarcado. Quem está acompanhando meu podcast está vendo as minhas postagens. A gente começou a falar do patriarcado e vem estendendo esse assunto até agora. Por quê? A maternidade hoje em dia, no nosso século XXI, virou uma pressão, né? Eu, que já tenho 40 anos, o relógio biológico batendo na bunda desde os 35, eu corro pra cá, corro pra lá, não tenho parceiro, o que eu faço? Não quero, desisti. Agora eu já tô correndo contra o tempo porque eu arrumei um homem aí. Então assim, é o seguinte, virou uma porra de uma pressão pra gente. É dos parentes, é da sociedade. Se você não é mãe, você é incompleta, você é seca, você é egoísta. O que está acontecendo? É uma mulher mal amada? Ou, se você é mãe de mais de 5, é porque você não tem o que fazer. Então, a sociedade nunca está satisfeita com as nossas decisões. Eu trouxe as minhas meninas hoje para a gente discutir a opinião de mulheres reais, mulheres fortes, independentes e que sabem o que querem. Inclusive eu, né, gente? Que eu sou muito assim sabida. Vamos começar aqui. Andréia, introduz aqui pra gente do Pode Florir. Quem é você? E você sempre sonhou em ser mãe? Fala um breve resumo aí de você. Bom, meu nome é Andréia, eu tenho 34 anos e eu sempre sonhei em ser mãe. Eu cresci cuidando das minhas bonequinhas, dando nome para todas e eu sempre fui a louca da maternidade. Eu sempre me preocupei se eu poderia ter filho ou não, mas eu sempre tive muito claro na minha cabeça que se eu não pudesse gerar um filho, eu iria adotar. Então sempre foi claro pra você, essa coisa de pensar, não pensar, sempre. Estava sempre em você. E eu sempre fui muito objetiva. Então antes de arrumar um namorado, eu sempre falava que eu queria... Eu sempre fui muito clara. Olha, eu começava a conhecer uma pessoa, olha, eu quero namorar. Olha, quando começava a namorar, eu quero ser mãe. Você já assustava os rapazes todos, saia todos sabendo de Andréia. Né? Até que eu arrumei um doido que falou, eu também quero. E aí eu sempre sonhei em ser mãe, tinha muito clara essa ideia na minha cabeça, assim, eu sempre achei que eu fosse cuidar muito bem, eu sempre entendi muito de maternidade sem ser mãe, porque a minha irmã teve 3 filhos, então eu ajudava ela a cuidar. Então com 15 anos que meu sobrinho nasceu, eu já comecei a entrar mesmo nesse mundo e eu sempre gostei daquele universo, né? Eu sempre idealizei isso na minha vida. Então eu tinha muito claro na minha cabeça que se eu não pudesse ser mãe, né, gerar um filho, eu adotaria. Então pra mim isso sempre foi muito claro. Então sempre tive esse sonho, sabe? Que o sonho que não é bem um sonho, é uma imposição, como estamos falando. Mas que pra você foi normal. Alice, conta de você, quem é tu? Então, eu sou a Alice e eu tenho a oposta reação da Andréia. Eu sou a filha mais velha de 3, então, querendo ou não, eu tive crianças comigo, que cresceram comigo, eu fui nani de primos, entendeu? Mas a minha Barbie nunca casou e nunca teve filho. Alice, você sempre foi essa menina? Eu era 6 anos, eu tinha 6 anos de idade e eu detestava brincar de boneca. E sua família não achava que você era gay ou não tinha preconceito? Porque, né, na nossa época, quem gostava de verde, quem não brincava de boneca, é porque iria crescer
né, na posição da sociedade de uma forma não normal, né, no pensamento retrógrado e ridículo do povo. Eu acho que porque Ninguém nunca te julgou por isso? Eu brincava muito com as minhas primas e elas meio que forçavam a barra. Então, assim, eu sempre quis ser arquiteta. Era o meu sonho. Então, eu ia, montava a casa das Barbies, desarrumava a casa das minhas tias inteira, montava, mobiliava a casa de todas as Barbies. E aí, quando eu terminava de arrumar a casa da Barbie, eu dizia, agora eu quero ir embora. E aí ela dizia... Não tinha a coisa do bebezinho, daquela boneca de ser a mamãe, de querer dar a chupeta, o bico. Que eu tinha coleção de boneca, que eu tinha... Eu e minha irmã brigava da mamadeirinha que tinha leite, a gente colecionava roupinhas, a gente ficava super feliz. Eu tinha aquelas bonequinhas pra você vestir, porque eu gostava da moda, né? Da roupa. Moda. E a gente colecionava, mas meu negócio era Lego e desenhar. Então, desde pequena você sempre teve essa coisa da diferença né, de meninos e meninas, que pra você mesmo sendo de uma década aí, né, amiga, com essa cara aí de 20, mas a gente já pode dizer que ela foi bem da época do patriarcado, bem encapetado. Sou do Ceará, então assim, filha de crente, eu venho do miolo do patriarcado, assim, bem sério. Mas cresci na Assembleia de Deus, então imagino. Mas E seus pais te davam esse apoio de você ser essa mulher de negócios e querer estudar e não pensar em essas coisas de menininha? Ou eles te pressionavam de alguma forma? Meus pais, eles são dois cientistas. Minha mãe é muito foda, cara. Minha mãe tem um PhD, minha mãe é incrível. E quando eu era criança, nessa época, minha mãe ganhava muito mais que meu pai. Já era uma pessoa que trabalhava para a MEC, sabe? Então, assim... então você teve em casa também exemplos de que você poderia ir longe, né? Porque eu pensava que eu podia ir da cozinha para fora, do alpendre para uma casinha. Então, eu já não pensava nada, eu só queria a maternidade. Eu sempre achei assim, eu sempre trabalhei, mas eu sempre achei que a minha família seria mais importante. Então eu sempre sonhei em casar, sempre. Tipo assim, eu pensava já em casar desde muito nova. Você queria sempre uma família, porque sempre. Sua família sempre foi muito unida. Eu queria isso pra mim, entendeu? Eu queria uma família grande. Então, eu sempre quis casar, sempre quis ter um marido e sempre quis ter filho. Então, assim, esse era o meu exemplo de, tipo assim, família, entendeu? Era a minha visão, né, como família. Mas eu nunca me vi diferente disso, mas eu sempre gostei de trabalhar. Então, eu trabalho desde os meus 15 anos, né, e agora estou empreendendo e tudo mais, mas assim, eu sempre acho que a família é mais importante do que a profissão. Mas não anula a profissão. Né? Eu, por exemplo, eu seria uma mãe super infeliz se eu não trabalhasse, mas porque eu gosto de trabalhar. Pelo menos a André é aquela, né, a libélula, né? Ela nunca pensou, sempre já sabia que ia acontecer, queria ter um marido. É um espírito velho. Sempre ter uma amiga assim. Gente, eu achava que não tinha que pensar em nada, que era normal. Eu nasci menina, eu gostava de boneca. Eu com 30 anos, eu tinha que estar casada com um marido, com uma casa própria, feliz, trabalhando fora, porque eu também não queria ser dona de casa, porque a minha mãe, ela sempre trabalhou. Mas quando ela teve filhos, ela optou por ser dona de casa. E eu via o tanto que ela sofria de saudade do emprego dela. Então eu cresci com essa coisa de que eu não quero ser dona de casa, Sim. porque eu não quero viver somente para a maternidade, mas na minha cabeça era um roteiro, eu tinha que seguir. Mas é porque não é tinha essa possibilidade de eu não querer ser mãe, entendeu? Exatamente, não é uma opção, é o que é. E tem uma razão, você esteve falando sobre o patriarcado, né? E assim, se você for desde a época do feudalismo, por que precisava-se de pessoas para trabalhar? Então precisava-se que as mulheres tivessem filhos. Aí você teve a Revolução Industrial e o início do capitalismo, e aí você teve o aumento da população mundial, foi exponencial. Mas por quê? Porque eles precisavam de pessoas para trabalhar nas fábricas. Então, assim, não era mais você ia trabalhar no campo com a sua família e produzir o que tinha ali. Não, eles precisavam dos filhos, né? E a gente está caminhando
cada vez mais para um estilo de vida em que nunca se trabalhou tanto quanto a gente trabalha hoje e nunca se teve tanta doença relacionada ao trabalho como a gente tem hoje. Tanto de depressão, de ansiedade, de burnout. É que hoje tem muitas informações, né? Antigamente até se trabalhava muito, mas não tinha tantas informações. Hoje você tem que dar conta da casa, do filho, da aparência, tem rede social, e aí você olha, o coleguinha tá sempre bem, sempre feliz, e aí você olha a sua realidade é totalmente diferente. É igual em casa assim, não é aquela belezura, o que você posta é uma coisa, mas em casa é... Gente, eu tenho um Tem vídeo, dia que é um dia de eu vou colocar os vídeos, o link dos vídeos nessa entrevista quando eu postar, de uma menina, que eu esqueci o nome, ó, falha minha. Ela tem um canal no Instagram que ela vai pras ruas. E aí nas ruas ela chega e fala assim, ela entrevista homens e mulheres separados. Aí ela chega pra uma mulher e fala assim, o que a maternidade mudou na sua vida? Aí, você sabe o nome dela? Você lembra? Aí as mulheres falam, eu tive que parar de trabalhar, eu tive que mudar minha vida. Algumas falam, eu tive que começar a trabalhar dentro de casa porque eu não tenho rede de apoio. E a outras falam, eu vivo exausta, eu tenho que cuidar do meu filho, trabalhar fora, cuidar da casa, cuidar do marido. São todas casadas, tá? Eu não tô falando de mãe solo, pelas entrevistas que eu vi. Quando foi a parte dos homens, o que a paternidade mudou na sua vida? A minha mulher vive cansada, só isso. De vez em quando eu tenho que acordar à noite. Tipo assim, o meu sonho é ser pai, né, gente? Eu sempre falei isso quando eu cresci, que eu entendi o que era maternidade. Que nem a Alice falou do tempo do feudalismo e tudo mais. Eu fiz um primeiro vídeo do patriarcado, que eu falo que tem um estudo, né, que eu até cito lá o nome da senhorinha que fala sobre isso, que é uma psicóloga, e ela fala que nos tempos de guerra, Primeira e Segunda Guerra, perdemos muitos homens. Então nós tivemos que as mulheres começaram a trabalhar, foram para as indústrias, porque não tinha mais homem para trabalhar. Então fomos forçadas, porque até então estava muito bom o homem lá fora fazendo o que ele tinha que fazer, a mulher dentro de casa, uma sociedade. O patriarcado veio, né, para o homem poder ser o pai de família e para poder gerar essa sociedade de que o homem tem o poder de montar essa família para ter herdeiros. Então, tirando essa história toda, que a gente caminha que nem uma formiga velha, a mulher ainda tem esse papel de ser a matriarca da família, mas trabalhando fora, que a André falou que sempre trabalhou, a maternidade, cuidando de casa. E o que muda pro marido? Tipo assim, né? Porque, por exemplo, até hoje, assim, o Edu é um cara que, ele faz tudo porque a gente não tem tudo, né? A gente não tem rede de apoio. Então a gente, literalmente, a gente faz tudo e é um entendendo o outro. Mas eu percebo... Bom, você tem um marido, né, que faz o papel de marido, né? Demais. E assim, e não é aquela coisa que às vezes a pessoa fala assim, mas meu marido me ajuda ou não me ajuda. Não é ajuda. Não é ajuda. Mas é muito difícil para a mulher entender que não ajuda, porque nós fomos criadas com as nossas mães, avós falando, né? Exatamente. Mas eu acho muito legal isso porque também é uma coisa que vem de família. O meu sogro, ele ajuda, digamos assim, ele faz tudo, eles dividem as atividades. Então eu acho isso muito bonito porque também vem de família, né? Obviamente, se você cresceu num lar machista, você não vai conseguir ter essa visão, né? Ou mas vai lutar contra você mesmo por um tempo, que nem eu. Eu luto porque meus pais, meu pai é maravilhoso, não tem nada pra falar dele, mas eles são... venho de uma família patriarcal. A minha mãe sempre escolheu ser dona de casa, meu pai sempre trabalhou fora, eles concordaram nesse estilo de vida deles, mas meu pai, eu não lembro dele fazer as coisas que a minha mãe fazia em relação à maternidade. Ele brincava com a gente, fazia tarefa, mas ele não ia em reunião de escola, ele não levava na escola, ele tinha o trabalho dele fora, então a minha mãe ficava 100% para as crianças, a casa, e se ela trabalhasse fora, mais trabalho dava fora. Eu tive uma visão muito boa dessa questão de ter uma família. Eu sempre quis ter uma família porque a minha mãe e meu pai estavam muito bem, eles eram muito amigos. E o meu pai cozinhava. Então eu via, meu pai ele não limpava banheiro, meu pai era aquele cara que ele não trocava uma lâmpada. Tudo ele chamava minha mãe. Mas ele cozinhava. Então eu tinha em casa aquele... Sabe aquela coisa? O entendimento de que o homem pode fazer coisas em casa. Eu quero um marido, a gente geralmente procura um marido similar ao pai. Não sei se isso é verdade ou não, mas eu queria
Tanto é que os primeiros namorados que eu arrumei, eu confundia um pouco esse amor paterno, sabe? Inclusive o Edu também, às vezes eu acho que eu confundo, porque eu quero que ele me proteja, eu quero aquela sensação de proteção. E como eu perdi o meu pai um pouco nova, né? Não um pouco nova, com 20 anos. Nova, muito nova. Eu senti que eu queria alguém que me protegesse. E é engraçado que assim, aí eu tive toda essa visão de família, quis uma família, só que eu percebo assim, a mulher ela é sobrecarregada porque também a criança por muitos anos exige muito. Depende, não só depende, que nem a Missy não depende mais só de mim, porém ela só, como ela está acostumada, como eu trabalho em casa, é o dia inteiro a mãe. Então à noite é só a mãe. Tanto é que assim, muitas vezes o Edu acordou para tentar ajudar enquanto ela era bebê, tudo bem, porque ela não entendia. Mas depois que ela cresceu, é só a mamãe. Então não importa. Mas tem as fases, exatamente. E eu acho que isso foi uma das coisas que foi muito importante para mim. Porque por mais que a gente sempre teve ajuda em casa, quando eu era criança, a gente cozinheiro, tinha babá, tinha uma pessoa para limpar a casa, entendeu? Que dormia em casa. E a minha mãe trabalhava e eu vi minha mãe voltando às vezes meia-noite do laboratório. E ela chegava em casa e ela tinha que gerenciar a casa para ter certeza que as coisas, tinha que administrar a casa para ver se as coisas estavam feitas da forma correta, se tinha roupa, se tinha a comida certa, o que é que tinha que comprar. E aí o que acontecia? E sempre foi muito trabalho. Você acha que você se assustou com esse trabalho? Eu acho que eu sou mais velha, então assim, eu tive que absorver um pouco dessa responsabilidade quando eu era mais nova, ainda que tendo todas essas ajudas, e a gente sempre teve muita atividade extracurricular. Então, assim, sempre tinha professor particular, aula de música, a aula de ginástica olímpica, ou de natação, ou de alguma coisa que ocupava muito do nosso tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu era responsável pelos meus irmãos nesses locais. Então, assim, eu acho que isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, me fez atentar rápido para a realidade, que assim, a maternidade, ela não foi uma maternidade romantizada para mim, porque eu desde sempre eu vi que aquilo era difícil. Entendi. Entendeu? Você acha que isso não era brincar de boneca? Não era brincar de boneca. E eu não sei nem se é uma questão de traumatizar, porque eu realmente era muito pequena quando eu já dizia que eu não queria ter filhos. Amiga, eu acho que eu tinha 6 anos quando eu comecei a dizer que eu não queria. Nunca bateu um hormônio, um relógio biológico, uma coceirinha, um namorado muito carinhoso, que a gente tem isso, né? Às vezes vem um cara tão carinhoso que fala, eu queria que esse cara fosse pai dos meus filhos, de tão maravilhoso que ele é. Não tem essa... De você questionar, assim, talvez fosse uma coisa legal, mas ao mesmo tempo não era uma coisa assim, eu quero isso. Era pelos outros? É exatamente porque você não tem a opção. Entendeu? É a coisa que você falou. Eu vim de uma estrutura que você é menina, você vai casar com um rapaz, mais ou menos quando você estiver por volta dos 20 anos, você vai ter sua família, você vai ter os seus filhos, você vai ter tudo. E na minha família, assim, mulher sempre trabalhou, mas porque a mulher sempre trabalhou para ela. Era o dinheiro dela, não era o dinheiro para sustentar a casa, porque sustentar a casa é a obrigação do rapaz. Mas em compensação, você tem que gerenciar a casa. Então, assim, tinha toda essa coisa. Então, assim, não era uma coisa, não era uma escolha. Não é você gosta de menino, você vai ficar com o menino. Não é você quer ter um filho, você vai ter um filho. É isso, é o pacote fechado. É o que foi apresentado para mim também. Entregue. E então, pra mim, foi uma coisa assim que eu sempre fui muito questionadora e eu queria entender por que aquilo era o esperado de mim. Entendeu? Então era uma coisa assim que eu olhava e dizia, eu não quero deixar de dormir. Você ia do contra, né? Tipo, não, eu não quero, me falou que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. Por quê? Porque, amiga, é difícil. É difícil. Mas você tem o pensamento de ter um parceiro e ter uma família, viajar, mas assim, os filhos, você não pensa em ter filho. Eu nunca pensei em ter filho. Mas uma família você quer ter, tipo, um parceiro, que eu digo. Eu tenho um parceiro, eu já fui casada.
Quando a gente, Siriana, né, Alice? quando a gente terminou, eu agradeci a Deus porque eu não tive filhos. Então, assim, foi uma coisa de graças a Mas Deus. você não evitou? Ele não sabia que você não queria? Ele sabia, a gente conversou algumas vezes sobre isso e ele queria. E isso foi uma das coisas que foi muito importante para o término do casamento, porque era uma coisa que ele queria bastante e eu sempre não é bem isso. Não estava segura onde eu estava pisando e sempre tinha alguma coisa que... Que bom que você sempre se cuidou, né? Que não veio aquela coisa sem querer. Porque tem muitos problemas sobre isso, que a mulher não tá planejando. E tem, no meu caso, eu sempre evitei, porque eu sempre quis... eu sabia que uma hora que eu tivesse um parceiro, isso ia bater em mim. Porque eu sempre falei, se eu tiver filho, eu quero uma família. Eu não quero ser mãe solteira, Claro. porque eu tive muitas amigas mães solteiras na minha idade de adolescência. E eu vi o tanto que elas passaram dificuldade. Mesmo com a rede de apoio, são meninas novas que, na minha concepção, elas estavam perdendo vida. Porque não é fácil, né? É. Você não ter com quem revezar. Horrível. Amiga, e se você olhar os números são alarmantes. Você Principalmente tem na nossa sociedade brasileira. Então eu sempre me preveni, eu queria estudar, eu queria ter uma profissão. Só que a partir do momento que eu me casasse, isso ia vir pra mim. Sim. Então eu casei tarde, né? Eu casei com 35 e quando eu casei aqui na Austrália e a pessoa que eu casei não tinha a mesma cultura que eu. Então, no começo eu queria muito ter uma família com ele, mas depois eu vi que a gente não tinha essa compatibilidade de personalidade e cada um foi para um lado e já no começo eu já sentia que a gente não tinha maturidade para ter filho. Claro que a gente insistiu para ficar naquilo, para o relacionamento dar certo, mas filho não passou na minha cabeça até eu perceber que ele não era o cara para ser o cara da minha família. Então, isso sempre foi muito presente em mim. Só que aí eu terminei, fiquei solteira, com 36, 37, 38, falei, João, eu já não vou ter filho, porque eu tenho 38 anos, e tá tudo bem pra mim, né? Porque eu não quero ser mais solteiro. Só que agora eu encontrei um parceiro e a gente tá junto e a gente quer ter uma família, a gente se gosta muito. E ele é uma pessoa que eu me sinto bem em pensar em ter família. E eu tô com 40 anos. E eu falei, se não for agora, não vai ser nunca. Então você tá naquela linha, Deu um né? nó na minha cabeça. Que eu falei, será que eu quero? Será que é a idade? Ou será que é ele? Olha fudeu. só. O meu primeiro encontro com o Paul, a gente falou sobre isso. Seu primeiro encontro com seu novo Meu parceiro? primeiro encontro com o Paul. a gente Se ele falou sobre quisesse, isso. você acha que isso seria um impeditivo? Foi uma das coisas que foi discutida. Eu disse, eu não quero. Se isso é algo que você quer, eu entendo e eu acho que você deve continuar com a sua vida e viver e procurar uma pessoa. E ele falou que não queria. E ele falou que ele disse que ele não tinha, não era uma coisa que ele fosse, que ele estivesse Sim. interessado Que em, bom. e que ele não tinha decisão formada sobre o assunto, mas é uma coisa assim que é uma coisa que de vez em quando eu faço um cheque. Porque nasceu a sobrinha dele e ele é a coisa mais fofa do mundo e ele brinca com ela. E aí você olha pra ele e diz assim, meu Deus do céu. Ia ser um pai incrível. Isso não te bate uma sensação de tipo, será que eu devo? Porque a mulher, Me né, a bate gente- uma sensação de eu não quero, se é uma. Isso é que é a parte importante, entendeu? Se é uma decisão dele, se ele quer, eu não posso tirar isso Claro. dele, mas ao mesmo tempo, eu não sou eu a pessoa para isso. Entendi. E o que é legal isso é porque é muito interessante assim, você poder ter um limite aqui. Claro. Esse é o meu limite. Um respeito e também, é um né? respeito. E é muito engraçado porque quando a gente conversa sobre isso, ele diz, ela é adorável, mas 5 minutos depois eu tô tão cansada, eu tô feliz pra ir pra casa e ter o nosso tempo juntos, Aham. entendeu? E O que é muito importante, porque também é importante ter essa clareza, porque a partir do momento que você tem um filho, se você não cuidar bem, você vai criar um monstrinho da sociedade. Então, é muita responsabilidade. que você vai ser responsável pra sempre sempre. por ele. E é uma coisa assim, sabe? Filho, você não sabe como vem. É uma caixinha de surpresas. Então, assim, Não é tudo nada que que você planejou, você não tem Nada. Você perde o controle de tudo, né? De tudo, Mãe, Paula. ser mãe é não ter controle de nada. De nada. E assim, eu, por exemplo, eu casei muito nova. Eu casei com 24 anos. E a gente casou
relativamente rápido, a gente casou com 1 ano e meio. Então a gente casou, tinha um plano de vir pra Austrália, vamos pra Austrália, ficamos nessa, a gente veio, a gente tinha 2 anos de casado. E foi muito legal porque a gente aproveitou 6 anos do casamento antes de ter filho. Então esse foi o legal, assim, isso ficou dentro do meu plano, porque eu tinha um plano, né? Eu sempre né? Ela sempre tinha tem um plano. plano. E aí eu queria muito curtir a minha vida de casada, mas eu também não queria desperdiçar. Eu quero ter mais filhos, né? Vocês já sabem disso. Gostaria, né? Eu não sei como que vai acontecer as coisas, mas eu gostaria de ter mais um de barriga e mais um adotado. Olha, Andréia, Se essa mãe for para todos os sentidos. Se essa for a vontade de Deus pra minha vida, vai ser. Mas assim, a minha vontade mesmo é realmente poder passar esse amor que eu sinto, sabe? Tipo, o que eu sempre quis foi passar o meu amor. Tipo, tinha tanto amor aqui que eu queria transbordar. E é muito louco porque com a Missy eu senti que foi isso. Porque no início eu não tinha a menor condição de falar assim, sabe aquela condição financeira? De falar, estou super bem na minha vida financeira, meu visto tá em dia. Tem essa também, né? Vida de imigrante. Sabe? Não, eu não tinha essa. de apoio, né, amiga? Porque Sem por a mais mãe, que tenha os sem o pai, amigos, não tem sua amigo, mãe, família. Não. É só pra emergência e olha lá. E assim, o que Amiga, uma amiga de mim diz assim, vai comprar um paracetamol pra mim, se ela tá com febre, eu volto pra casa dela com paracetamol à noite. muito foi bem isso mesmo. Então assim, esse é o nível dos amigos. E é muito louco isso, porque eu quando a gente decidiu, né, digamos assim, eu sempre tomei anticoncepcional a minha vida toda, né? E aí eu parei, falei, eu não quero mais. Por quê? Bateu aquela sensação, eu quero ser mãe. E aí eu comecei a me imaginar, tudo que eu tenho na minha vida hoje, eu já imaginei antes. Então, por exemplo, o meu casamento, eu imaginei, a Austrália, eu imaginei. Tudo antes de acontecer, eu imagino. Que bruxa! Muito bruxinha. E aí o que aconteceu? Eu imaginei, eu mentalizei, eu tenho fotos de criança que eu mandei pra minha mãe, que se você comparar, é muito parecida com a Missy. Eu idealizei aquele rostinho dela, o cabelinho, a pele, tudo na minha cabeça antes de Eu estou um acontecer. pouco assustada com essa garota, Eu vamos não dizer. sei, a minha vontade era tão grande. E aí eu falei pro Edu, olha, não quero mais tomar anticoncepcional. Vamos tentar? Vamos. Só que o que acontece? Eu tava na tabelinha. Então a gente não praticava nos dias da tabelinha. Por quê? Ainda tinha o medo, né? Porque, pô, eu tava com visto de estudante, tinha Sem rede de apoio, sem rede de morando de apoio. aluguel, morando de aluguel, os você dois trabalhando. sabe, é aquela questão, assim, aquela pressão da Austrália, porque você não pode simplesmente... Você não pode ser mãe, você não pode fazer nada antes do seu visto permanente. Tanto é que quando a gente foi mudar o convênio, né, porque a gente trocou de visto, foi pro graduate, e a gente foi mudar o convênio, e ele falou para a antiga chefe dele, que era a pessoa que fazia o visto, ele trabalhava numa escola, e ele falou assim, olha, faz já com cobertura para gestante. Aí ela falou assim para ele, Eduardo, ela chamou ele para uma reunião, ela falou assim, não faça isso. Aí ele falou, não, tá tudo bem, fica tranquila. Ele teve que acalmar ela, porque ela falou assim, eu tenho filho, assim, é uma responsabilidade tremenda. Ela meio que falou assim, pelo amor de Deus. Antes, Ele querido, foi isso você que ela falou. Gente, só pra abrir um parênteses, que eles ainda estão lutando pelo visto. Estamos aqui, ó, firme e fortes. E aí foi engraçado que assim, ela veio dar conselho. E aí eu falei assim, aí ele falou, não, tá tudo bem, fica tranquila. Eu, tipo, eu sei o que eu tô fazendo. E aí, a gente tentando, só que a gente tava usando tabelinha. Aí, todo mês, eu fazia um teste, porque eu achava que eu tava. E aquilo começou a me deixar muito ansiosa. tensa e ansiosa. E aí eu falei, quer saber, a gente sentou de novo, fez as contas, falei, melhor não, agora não. E aí foi onde aconteceu. Na hora que Compramos Relaxou, veio. Exatamente, compramos a passagem para ir pro Brasil e falou, quer saber, depois a gente tenta, 2020, 2021 a gente tenta. 2019 a gente foi pro Brasil grávidas. Eu lembro. E foi assim, e foi muito natural, porque aconteceu de uma forma natural, parecia que era pra ser. Ela veio um bebê super tranquilo, Super saudável, linda de super morrer. saudável, mas assim, mais do que isso, ela veio um bebê sereno,
sabe, um bebê que, tipo, não me dá trabalho. Assim, lógico, me dá um É uma trabalho. criança, mas assim, não é aquela criança que precisou de cuidados especiais ou de realmente ter uma rede de apoio do seu lado. Eu Você conseguiu consegui me sobreviver virar. bem sem a rede de apoio. Mas isso a gente tem que agradecer a Deus muito por isso, porque isso é uma caixinha de surpresa. Pode ser uma criança que venha com alguma necessidade física, Sim. ou mental, ou Sim. com alguma hiperatividade, ou com alguma coisa que necessite um autismo. É um cada risco, vez né? mais, cada vez Comum, mais né? comum. E é um processo ser mãe sem rede de apoio é um processo extremamente desgastante. Total. Gente, eu tô no psicólogo pra aceitar essa condição de que eu quero ter uma família aqui. Aí eu fiquei um ano discutindo sobre a maternidade. A Andréia sabe, eu sempre falava com ela, porque ela sempre incentivou, né? Pula na água gelada. Perigoso falar com a Andréia. Eu adoro. Se falar com a Andréia, ela vai falar, tem amiga, por favor, é Vem lindo. conversa comigo um dia, bem. Não, essa aqui eu peguei ela antes. Mas eu falava, eu nunca falei em voz alta que eu queria gerar. Eu sempre falei, isso sempre foi dentro de mim, maternidade, adoção. Porque eu falava assim, eu posso esperar. Porque assim, eu tô com 37, 38, tava solteira, eu falava assim, mas se realmente eu quiser ser mãe, eu vou adotar e eu tô super bem com isso. Sim. Então eu sempre tive essa certeza de que eu poderia ser mãe de alguma forma. Tá. E eu tenho esse sonho da adoção também. É que aqui na Austrália está mais distante porque é uma outra realidade e a gente é mais difícil. Então eu fugi um pouco. Mas é uma coisa que é muito importante a gente falar sobre isso. Por quê? A gente tem uma outra população de crianças que precisam de lares. Sim. Entendeu? Então, assim, existe essa quantidade enorme de crianças. A gente tem que pensar em questão ambiental, climática, aquecimento global. O que é que vai acontecer nos próximos 30 anos, 50 anos? Pensou nem no visto. Pensei Fica na visto, eu sua. vou Você pensar não no tem lugar que aquecimento fala global. A perspectiva não está muito boa, galera. A gente já está sentindo as coisas acontecendo. Vai Covid, piorar. maremoto. Maremoto, furacão no Brasil, você vai ter alagamento, você vai ter alguma quantidade enorme de imigração. Então, gente, voltando para o lado positivo da conversa, Vamos lá. Alice, por favor, se controla. A gente, né? Eu consegui falar em voz alta, depois de um ano, martelando se realmente a maternidade tinha batido na bunda, por causa dos 40, eu falei assim, quer saber? Eu tive endometriose a minha vida inteira, tomei pílula a vida inteira. Falei, vou parar de tomar pílula e vou ver como é que funciona o meu corpo. Gente, fiquei louca, né? Caiu o cabelo, engordei, fiquei TPM, voltei a ser o que eu era antes. Não sabia que eu era menina, né? Porque eu nunca tive essas TPM. Mas até aí, me aprofundei como mulher no meu corpo, né? E eu comecei a tentar me auto-entender, a me escutar. Olha que bom. E aí eu percebi que sim, que eu sempre quis essa família, mas que eu queria discutir com uma pessoa que estivesse perto de mim, que eu não queria ser esta mãe sobrecarregada nessa sociedade que me impôs, entendeu? Então assim, eu converso muito com o meu parceiro que eu tô no momento, que o que vai ser da gente depois de ter filho? Você sabe que meu corpo vai mudar? Você vai entender meus hormônios? Você vai acordar de madrugada? Você vai estar comigo nesse processo? A gente está junto? A gente não tem rede de apoio. Muitos casamentos se acabam porque eles não conversam. Simplesmente o desejo de ser mãe, a vontade de ter aquele bebezinho, quando vê, é uma bomba atômica de responsabilidade, que nem a Alice falou, de cuidado. Se a criança vier com alguma coisa especial, você tem que ter mais esse cuidado. É uma mudança de vida, personalidade, é uma mudança de tudo, muda tudo. E assim, além de mudar tudo, você tá não é preparado mais para você. mudar tudo? É esse que eu pergunto pra mim mesma. Por exemplo, você não se reconhece mais. Eu como mãe, é difícil você falar assim, o que você gosta? Cara, não sei mais. Ela tem 3 anos, vai fazer 4, e eu, por um bom tempo eu me perdi de mim. Eu me perdi, eu não sei se eu gosto ou se eu faço porque ela gosta, entendeu? Eu não sei, às vezes eu não quero ir no parquinho,
E ainda Às tem vezes eu outra, quero viu? brincar. Ainda vai piorar. Porque vai passar assim. Calma que piora. Calma que piora. Senta que lá vem a história. Muitas Amiga. mulheres ficam na depressão pós-parto, pode durar anos e anos buscando a identidade. Aí tem a Gabi, você conhece a Gabi, como é que é o nome dela? Beleza? Que faz o GNT agora, Sim. do Saia Justa. Ela acabou de ser mãe e ela fala que ela voltou a trabalhar com a neném dela por 3 meses e ela se sentiu mal, porque todo mundo falou, porra, abandonou a criança e voltou para o trabalho, tipo, foi julgada de que abandonou a cria dela e que, como assim, está amamentando, voltou. Ela falou que, tipo, na visão dela, ela queria ter uma vida normal, porque ela tem rede de apoio, porque ela tem uma babá, porque ela tem condições. Então ela achou que fosse normal. Sim. E ela começou a se questionar, começou a ficar doente, começou a se deprimir, porque todo mundo, a sociedade, né, ficou falando, poxa, largou o filho, abandonou a criança? E é muito legal porque ela tem feito um trabalho para a questão da desromantização da maternidade. Então, assim, é muito legal que ela tem mostrado, desde o processo dela de gravidez, todas as coisas que ninguém fala, sobre as dores, os inchaços, o enjoo, A relação com o parceiro. A relação com o parceiro, a questão com o neném, os caras como machuca. Então, assim, é importante que isso seja falado. Sim, é isso que eu quero bater na tecla. Porque, e outra coisa, Andréa, voltando ao que você estava falando, porque você agora assume uma nova personalidade, você é a mãe da Missy. Mas a Missy cresce. Eu E daqui a muito É isso que pouco eu tempo, identifiquei a Gabi. a Missy tá indo pra coladinho dela e ela não tá mais querendo conversar com você. É isso que eu identifiquei. Mas ela A vai Gabriela embora. ela fala dessa volta, né? Ela Tem fala isso. assim, eu não quero me perder de mim. Ela fala, a mãe, todo mundo fala, né, na nossa sociedade, fala assim, virou uma mãe, essa Andréia morreu, tá, querida? Agora você tá grávida, você é uma outra pessoa. E ela fala, não, eu continuo sendo a mesma pessoa, mas mãe. Eu posso ter essas duas. Sim, pode, mas é difícil. Porque não é pra todo mundo, Não, né? e assim, e além de ser difícil, quando você não tem rede de apoio é pior ainda. Por quê? É que assim, é muito relativo, porque a rede de apoio ela pode ajudar muito, mas ela pode atrapalhar Sim. tudo. Que nem, por exemplo, eu fico pensando hoje, se eu tivesse a rede de apoio, talvez hoje eu não fizesse 1/3 do que eu gostaria de fazer e educaria a minha filha do jeito que eu gostaria de educar. Tem isso Porque também. o que acontece? Eu errei muito, mas eu errei. Procurando acertar. Não, e detalhe, eu errei, eu identifiquei e daí eu não fiz mais aquilo. Então, tipo assim, e eu acho que se eu tivesse, por exemplo, minha sogra ou minha mãe perto, seria maravilhoso, mas seria algo que eu estaria o tempo todo sendo afetada por opiniões. Entendeu? Tipo, não é assim que faz, é assado. Não é, você tá fazendo errado. E isso me afetaria como mãe. Sim. Hoje eu sei que o que a minha filha se tornou, seja bom ou ruim, é minha responsabilidade. Então eu me torno responsável por aquele ser. E isso pra mim é muito bom porque eu sempre fui uma pessoa responsável. Então assim, ter essa responsabilidade, ver ela crescer e olhar pra ela e falar assim, olha, isso daqui que a gente construiu é mérito meu e do pai dela, isso pra mim é gratificante, entendeu? E é uma criança que está crescendo que vai ser uma contribuição para o mundo de alguma forma. É isso que eu penso Então, em deixar pro apesar que você não pode se sabe? responsabilizar, porque cada um tem seu caráter independente, Claro, ela vai crescer. Mas assim, A eu pessoa que você quero, está formando, você entende que você se responsabilizou. mas é que eu quero que ela seja um serzinho de luz, entendeu? E assim, se ela vai ser ou não, eu não sei, mas eu tô fazendo a O minha seu melhor. parte. Entendi. E quando você fala de fazer a sua parte, você abdica um pouco da tua vida. Porque eu trabalho em casa, então assim, eu tô o tempo todo trabalhando. Quando eu não tô trabalhando pro meu negócio, eu tô trabalhando pra minha família. Então eu sou uma eterna trabalhadora. Você tem consciência de que você quer ter o segundo filho, André. Então, E o terceiro. Se vier 3, se vier mas 4. vamos lá, vamos Hoje esclarecer. come 1, come 2. Aqui, ó, vamos esclarecer, porque hoje eu não tenho rede de apoio, mas depois, minha filha, minha situação vai melhorar e eu vou ter rede de apoio. Empresária, né, gente? Empresária de sucesso, uma pessoa que vai ser rica, nossa amiga rica que vai ter piscina em casa, pra gente poder ir lá visitar, vai ser adiante. Aqueles monte de raimentinho pulando na piscina, fazendo xixi na piscina. Mas eu tive muito isso também, sabia? Visitando meus amigos, visitando vocês, eu chegava e eu via as crianças, né? A gente nunca consegue terminar um assunto. Não dá. E a mãe
no né? parque. Às vezes a gente vai visitar a Nossa. Andréia, a Missy é o centro, e a gente quer ficar com a Missy, às vezes a Andréia precisa de uma atenção, a gente nem percebe a coitada da mãe, né? Mas Isso é uma você coisa não se sente mal muito depois? importante, porque o que que acontece? Quando a pessoa volta tanta energia dela para a criança, que é uma contribuição para o mundo, é uma coisa positiva que você está fazendo, é importante que a gente sempre lembre que existem outras opções, entendeu? Que você pode usar essa energia para fazer outras coisas muito boas também, Sim. que não necessariamente precisa ser uma criança, que a sua contribuição para o mundo não necessariamente necessita ser através de uma criança. Sim, eu concordo. E que você tem essa questão do você conseguir dosar e encontrar um equilíbrio, porque a criança ela não pode ser o centro daquilo, do seu relacionamento com o seu parceiro. Com certeza. E precisa ter, e é muito difícil. Ainda mais Nossa, assim, quando a isso é criança é muito Pra separar isso pequenininha. da nossa sociedade, esse tipo, né? Não é porque, mais uma vez, por causa dessa expectativa Exato. absurda que existe, que mãe tem que estar lá e ser a forte e ela tem que conseguir. E não é assim, gente, nós somos humanos. A quantidade de mulher que morre muito cedo, com 50, 60 anos, porque tenta abraçar o mundo com as pernas e tenta seguir essa loucura, a quantidade de Muito gente comum, doente com câncer é muito grande, porque é muito trabalho e não é justo. Então, assim, você tem muita gente que diz assim, não, você não vai ter filho, é uma coisa egoísta, uma coisa. E não é simplesmente nós sentamos juntos e nós decidimos que nós queremos usar o nosso tempo juntos, que já é tão pouco, porque a gente já trabalha tanto juntos. E a gente tem as outras coisas, e cada um tem seus hobbies, e tem outras coisas que a gente faz para a sociedade. Vai, super válido, né? E isso é preenchimento, entendeu? Então, assim, isso não é, você não se sente só, eu não preciso ter uma criança Pra suprir Pra um se buraco. sentir pra completa suprir um como mulher buraco. também. Mas eu acho que É. nem a criança e nem o parceiro, porque Exatamente. o que acontece, né? Exatamente. Somos indivíduos da palavra individual. Se você não é feliz sozinho, você vai encontrar uma pessoa e você vai sobrecarregar essa pessoa. A mesma coisa, você vê essas mães obcecadas, obsessivas. Ai, tenha filho, quem vai cuidar de você quando você ficar velha? Ai, Já pondo a gente, responsabilidade isso. nas costas da pobre criança. Olha o peso, né, que a Gente, criança carrega. Já nasce E sabendo que quantas vai ter que crianças cuidar dos nem falam? velhinhos. E quantas crianças nem sequer falam com os pais? É. Entendeu? Então, assim, isso aí foi uma das coisas que me pegou. Nossa, porque quando você começa a dizer, ninguém aceita você dizer, eu não quero ter filhos. Não, muitas mulheres não falam nem em voz alta, filha. Não, ninguém vai aceitar. Eu passei a minha vida inteira Mas escutando. hoje eu acho que já tá mais mudar de comum, ideia. né? Você tem certeza que você pode mudar de ideia? Você vai Você mudar de continua ideia. tendo útero menstruando ou você pode mudar de ideia? Minha gente, É. eu tentei fazer a laqueadura com 20 anos. Entendeu? Não me deixaram. Traduzindo, eu estou em hormônio. Todo esse tempo, eu estou em hormônio desde os meus 14 anos, porque eu estava tratando micropolicístico. E eu estou em hormônio desde os 14 anos, porque a pessoa não me deixa fazer uma laqueadura. Eu tenho endometriose, eu queria simplesmente estar livre disso. Sempre foi uma coisa que foi decidida para mim, mas é sempre assim. E tem lugares que é tão absurdo que eles querem que o seu parceiro venha conversar e aprovar. E se você não tiver um filho, eles vão aprovar aqui. A gente foi colocar o DIU para fazer com anestesia. Eles não aceitavam fazer no hospital que eu estava fazendo, o St. John's. Eles não aceitavam colocar o meu DIU com anestesia, porque para eles é uma forma de dificultar Olha isso. a pessoa querer simplesmente. Não, e é tão estranho isso. Porque ia doer e você poderia Eu desistir. fiz o processo todo sem anestesia, acomodada, horrível. Meu Deus, horrível. foi pra tirar. Ai, minha amiga, e porque foi tirar e colocar o outro, né? Ai, que dor. Gente, horrível. Mas eu conversei com a ginecologista, ela disse, mas esse hospital eles não aceitam. Então, assim, é uma fórmula de Imposição. Então, assim, eles não vão aceitar que você tem uma. Então, assim, eu tenho, a partir dos 32 anos, você tomar anticoncepcional é extremamente perigoso, tem uma série de efeitos adversos, entendeu? E que é uma falta de respeito com a sua decisão, com o seu corpo, com a sua consciência. Parece que você não tem a capacidade de fazer a escolha por você mesma, entendeu? E aí, tipo, você precisa ter uma
pro seu parceiro, Sim. para você conseguir algo. Ou seja, a louca, né? Não pode decidir com o corpo dela. Exatamente, mas é o que a sociedade impõe sobre a gente. E, gente, se arrependeu, o problema é seu, né? No futuro, Gente, eu prefiro tem me muita mulher. arrepender e não ter um filho do que eu ter um filho e me arrepender e eu ter que viver com aquela criança. Sim. Entendeu? Porque aquela criança vai sofrer. Imagina o que é você ser filho de uma mãe que não quer um filho. Nossa, não é fácil, né? Entendeu? Então, assim, uma mãe que vai estar sentindo. Aí que todo mundo tem fala, não, mas aí você pega muitos. amor, né? Aí, Não é assim. várias gente. situações aconteceram, né, na nossa sociedade, a gente sabe que acontece muito, especialmente em famílias mais humildes e tal. E aí a mãe pega amor, porque tem que pegar e tudo mais, mas sempre tem aquele trauma, né, aquela discussão, aquela pressão, aquela falta de entendimento, né? Uma cobrança em cima da criança de tudo que eu deixei de fazer por sua causa, ou tudo que eu abri mão de você. E agora a criança, parece que a criança nasce com uma dívida, ela tem que pagar por aquilo. Então, assim, não é justo com a criança isso. Não é justo com a criança, não é justo com a mãe. E é muito importante que tenham situações como essa, que estejam se discutindo coisas como essa. Porque até pouco tempo atrás eram coisas que não era Não era nem possível. falado em voz alta, né? Porque é assim, meu Deus, você é uma pessoa horrível, você não quer ter filhos, você não gosta de criança. Eu não gosto de criança, não é Missy. Sim. Entendeu? Eu vou pra casa da Dé, eu fico brincando com a Missy. Eu amo criança, eu peguei literalmente bebê até praticamente entrar na universidade. Eu fui babysitter de 2 primos meus. Então, assim, eu gosto de criança, mas eu gosto de ter um horário que eu vou pegar e vou Sim, Como colocar você pra gosta da dormir. sua vida também. Eu gosto você de não dormir, quer uma porque criança depois na que sua você vida. é mãe, você não dorme nunca mais. Para, Não, né? amiga, e não dorme nunca mais, porque a minha mãe continua não dormindo. Exatamente. A minha também. Exatamente. Então eu gosto de pegar, chegar e dizer assim, Andréia, muito obrigada, daqui a Miss. Tá aqui, ó, fez cocô. Lembra que eu Olha. fazia isso? Fez cocô, pode trocar, que agora eu só quero brincar. Quando a Missy chegou bem pequenininha, né, da maternidade, quem estava na minha casa era a Alice. E aí, na primeira noite, aquela bebê só chorava. E eu pensei assim, o que eu faço com essa criança? Devo ir lá no quarto da Alice acordar ela pra ela me ajudar? Ou é melhor eu resolver A sozinha? melhor pessoa. Aquela pessoa que comprou um Aqui, tiro ó. adulto pra um bebê, Passei a noite cesárea. comprimido desse Aqui, ó. tamanho. Passei a noite depois de uma cesárea aqui, ó. A bichinha. Não, e aquele episódio que a neném perdeu o cordão umbilical? Nossa, perdeu o umbigo. Ah. A gente começou a fazer uma massagem nela, porque O eu queria. midwife, não foi a gente, foi a É, midwife que mas na fez. verdade o que aconteceu? A gente começou, a midwife veio em casa e a bebê estava sentindo muita cólica. E aí a gente, As enfermeiras Não só- aqui na Austrália vão visitar, a as mães de primeira enfermeira viagem. ensinou uma Pode ser massagem segundas, então. na barriguinha e eu comecei a reproduzir a massagem. Com 3 dias de vida a criança. Aí, né? Nessa massagem, André eu não tirou o sei se umbigo da fui criança. eu, se foi a midwife, o que aconteceu. O umbigo da criança some. Mas sumiu. Só que daí eu e a Alice ficamos procurando a casa toda o umbigo da criança que não estava mais ali, Você foi queria botar abduzido. Amiga, A gente precisava saber onde é que a estava. gente precisava saber o que tinha acontecido com a criança. É. 3 horas Não da dá manhã, eu com baita de uma enxaqueca, que a minha cabeça parecia que ia explodir. Ligando pra minha mãe, pra minhas tias, pra minha avó, pra todo mundo no Brasil, que era que eu conhecia. O umbigo da criança sumiu. E para as enfermeiras, e lá no Brasil, eu disse, pelo amor de Deus, me diz o que é que eu faço. Acharam o umbigo, gente? Tava nas costinhas, porque foi pro body e tava nas costinhas e ela se sentindo incomodada, E chorando. E a criança chorando e E as sem coitadas umbigo. da mãe de primeira viagem da tia. 3 da manhã eu estava fazendo faxina na casa, Pra achar o umbigo da desesperada criança. pra achar o umbigo Aí eu da só dei um criança. grito do quarto, Alice, achei, tá nas costas. E a criança acalmou. Gente, realmente a Miss é uma menina muito iluminada. Graças a Deus. Não, foi cada coisa, fora as outras que a gente não conta, né? Porque senão. Amiga, Né? a gente tem muita história Tem comigo. muita Então, coisa. assim, mãe de primeira viagem, minha melhor amiga. Então, assim, Porque eu vou te falar, tá tudo bem errado, deixa você acerte depois, não vai continuar errando que o negócio tá ruim. Gente, vocês sempre erram tentando acertar. Mãe é isso. Mãe que ama é isso, né? É. As mães invadem, né? Faz o mal, faz o bem, mas sempre tentando acertar. Mas a mãe sempre sabe o que fazer. É incrível. Tipo, Porque ela já errou muito antes. Ela já errou muito antes. É instinto, tem é instinto. instinto, tem instinto.
instinto, assim, gente, é um negócio muito louco, assim, a maternidade, porque você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você tem que falar, você sabe como agir. É muito louco, assim, é um negócio que vem de dentro, assim, é como se aquilo, e pelo menos comigo, né, eu não sei se com outras é assim, mas você vicia no cheiro da criança. Tem um até hormônio, hoje, né, dos primeiros meses. E é engraçado porque você vicia naquele cheiro, você sabe, eu conheço o cheiro de todas as partezinhas, né? Desde o azedinho do pescocinho até, sabe assim, o pezinho, aquela coisa, porque você, é um instinto de proteção. Mas muito a gente louco. precisa lembrar que nem toda mulher tem isso. Exatamente. E outra coisa que é uma cobrança muito grande em cima de novas mães, porque tem mães que não têm. E elas esperam que isso vá E chegar. elas se apaixonam depois, né? É um processo, não é que namoro à primeira vista. É um serzinho que elas nunca viram, saiu dela, mas ela fala, oi, tudo bem? Nunca te vi. E aí, com o passar dos anos, dos meses, vão se apaixonando. Vários relatos de mulheres que não amaram o bebê de primeiro, que não teve aquela emoção, sentiu um choque, e depois, com o tempo, foi afeiçoando e tal. E isso também não é falado, tá? Porque fica feio, né? Falar. Exatamente. Então, Você tem que falar que você se apaixonou de primeira vista. Por exemplo, no meu caso, eu tinha um bebê até os 2 anos, depois eu mudou de bebê, alguém trocou meu bebê. Dos 2 aos 3, eu não reconhecia aquela criança, era um monstrinho. Teve um dia que eu tava fazendo ela dormir, ela levantou, olhou pra minha cara, assim, bem no fundo do meu olho, pegou as 2 mãozinhas e colocou no meu pescoço. Eu falei, essa criança é o Chuck, ela vai me matar. Terrible too. E se jogava pra trás. Um dia eu fazendo ela dormir, ela se jogou pra trás, bateu a cabeça, teve Pensa, leve você não tem uma desmaio, estrutura. Amiga, voltou, respiração. prendi a respiração. Ela prendeu a respiração de desmaiar. Sim. E assim começou a ficar roxa e eu não sabia o que Gente, fazer sozinha em casa. Fico por aqui, já vou desistir de ser mãe, estou Eu com isso. lembro que eu ligava pro Edu no Uber, porque na época ele fazia Uber, e eu falava assim, vem pra casa agora que eu não aguento mais essa criança. Ele tinha que parar as comidas dele e ele vinha enlouquecidamente para fazer ela dormir pra mim. E aí era onde eu conseguia relaxar. Aí ele ficava o tempo todo no quarto dela, ali de espreita mesmo para saber se estava tudo bem, e então ele tinha que pegar o controle da situação. Quando ele via, porque eu sou assim, sou uma mãe super amorosa, eu amo a minha filha, eu faço de tudo por ela, mas eu não posso me privar do meu sono. Eu preciso dormir. Se eu não durmo, eu viro uma monstra. Eu fico mal. E graças a Deus a Missy sempre dormiu bem, mas às vezes ela tinha picos que ela não dormia. E aí eu começava a entrar em desespero, porque o que acontece? Eu não parei de trabalhar. Então eu tinha que trabalhar no outro dia, eu tinha bolso para entregar. Então eu entrava em um ciclo de desespero. Mas aí o que eu notei? O meu desespero estava passando para ela. Então assim, é uma coisa que a mãe precisa de um suporte emocional. Porque se ela não tiver, o desespero dela vai estressar a criança. E aí você vê a sua rede de apoio, você não tem a família, mas você tem um parceiro que é maravilhoso, entendeu? Quantos parceiros seriam pessoas que você poderia simplesmente confiar e o cara largar o emprego, correr para casa para tomar conta da criança? Então, assim, isso é uma sorte. É a mulher enlouquecendo apenas. Isso é uma sorte que não é uma coisa comum de acontecer e infelizmente, e muitos deles não têm a menor ideia. Mas é por isso que a gente tem que começar a educar os meninos, né? Por exemplo, se a gente tem um menino, um filho, dá boneca pra criança, sabe? Deixa o menino ter a noção de cuidar, não só ser o patriarcado da família, né? Deixar os dois tendo a mesma criação, que nem a Alice sempre desde pequena sempre soube o que ela queria. Deixa o menino querer também ser cuidador, ser o pai presente, ser essa pessoa que vai ter um dia uma família, né? Porque eu não gostava de brincar de boneca, mas o meu irmão brincava com outras crianças e ele era o pai. E é engraçado. E hoje ele é o único que tem o pai. Ele é o único que tem a criança e ele é um pai. O cuidar vem do ser humano, não vem da mulher. Foi imposto pra gente. E aí fica essa carga emocional, de carga emocional, enlouquecendo as mulheres e fazendo outras desistirem até de ser mãe, não no seu caso, porque você sempre foi decidida da sua personalidade. Mas assim, o meu caso, por exemplo, posso falar de mim, que eu tinha medo dessa responsabilidade, dessa coisa de ficar sozinha.
Falava, eu não vou aguentar, eu moro na Austrália, eu não vou aguentar ficar sozinha. E aí quando eu conheci o Paolo, a gente começou a falar sobre isso, eu falei, você vai estar comigo? Eu posso confiar em você? O que eu fiz? Adotei um gato. E ele cuidando do gato. Aí você Meio que falou, julguei. Esperta. Falei, ele cuida do gato muito mais do que eu. Então, a gente vai ter uma... É claro que não dá pra comparar, lógico que não tô brincando, mas assim, foi uma estratégia de que eu precisava ter um pouco de certeza de que eu não tô sozinha nessa. Claro. Porque eu entro em pânico de pensar que tudo que a minha irmã, quando teve gêmeos, que o marido trabalhava e a rede de apoio da minha mãe foi mais dos meus pais, tudo que ela passou, e eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra mim. Se o meu parceiro não fosse essa pessoa que eu não confiasse pra ter essa família, Sim. eu não teria. É. E pronto, acabou, porque eu não quero me enlouquecer. É. Eu conheço os meus limites. Exato. Então, por eu posso levar no rabo, né? Daqui pra frente, né? Eu vou gravar esse áudio. Mas hoje eu confio nele. Então, quando a pessoa fala, então você decidiu ser mãe? Eu falo, eu decidi ser pais, no plural. Sim. Porque eu não decidi ser mãe sem a presença desse homem que vai ter que estar do meu lado ou eu vou enlouquecer. É E isso. sabe uma coisa, Paula? Conclusão. No início da minha maternidade, o que a gente não pode fazer é se comparar. E comparar a tua criança com É o que mais a outra gente criança. faz. Porque o que acontece? Eu tive uma situação atípica. Eu não parei de trabalhar, vocês sabem disso. Né? Eu Saí saí do da hospital, maternidade já no trabalhando outro de pé. dia, Isso literalmente. cesariana. De cesariana, exatamente. E eu ficando desesperada. Literalmente eu estava desses pontapés. Graças a Deus, Deus entregando protege da vida. um bolo. Mas por quê? Porque na época o meu momento era aquele. E quando eu me pegava naquele sentido de comparação, comparando com outras mães de outro grupo, do meu grupo, que pararam de trabalhar e estavam full time com o bebê, eu me sentia inferior. Eu me sentia assim, nossa, eu não queria estar nessa situação, entende? Eu queria que a gente estivesse numa outra situação. Então, esse comparativo não foi legal pra mim. Hoje eu vejo o quanto ter passado por esse processo me amadureceu. Obviamente que eu faria diferente hoje. Eu acho que é importante esse período de 6 meses ou 1 ano, o que quer que seja, você tá com teu filho. Ele precisa de você e é você. Mas ao mesmo tempo, pra mim como mãe, me engrandeceu. Né? Olhando hoje, obviamente que na época eu não consegui ter essa visão. Eu tive muito estresse. Então, Te amadureceu. Exato, me amadureceu. Foi E um essa sofrimento danado, mas só pra amadureceu. chegar onde ela tá. E foi uma questão de escolha, por exemplo, eu tive que escolher não amamentar. Então eu abri mão, porque eu não sou Mulher Maravilha, eu não consegui fazer tudo. Então assim, ou eu amamentava, o que é amamentar? É você ficar com o peito todo cheio de leite, tendo que tirar de 2 em 2 horas. Quando o bebê não está mamando, você está tirando o leite, ou seja, você não tem folga. Então eu Você tive tinha que fazer uma trabalhar e teve que abrir escolha. mão da amamentação. Eu preciso dormir. A minha escolha foi a Te seguinte. doeu muito? Mais ou menos, porque o que acontece? O Edu me levou em vários especialistas para estimular o leite, para sair, que não estava saindo. E a neném já estava tomando fórmula, mas ela estava ganhando peso. E aí eu falei assim, para que o leite estimulasse, eu precisava bombear, né, com a maquininha e depois estimular ela a mamar. Só que ela mamava, então era 20 minutos de um lado, 20 minutos do outro, 20 minutos arrotando. Depois, 20 minutos de maquininha. Eu não dormia, porque daqui 3 horas ou 2 ela já queria mamar de Sim. novo. Então, qual que foi a minha decisão? Deixei um dia ela com o Edu, falei, dá fórmula essa noite. E aí, o que ele fez? Pra eu conseguir dormir, ele levou ela pro quartinho dela. A gente deixava um bacenete, aquele Moisés, né? Do lado da cama. E eu não descansava, porque eu ficava preocupada com ela. Ele levou ela pra cama dela. Ficou no quarto um pouquinho com ela, voltou e falou assim, a partir de hoje ela vai dormir lá e eu cuido da alimentação dela durante a noite. Só que aí eu já tinha tomado uma decisão, eu não quero mais amamentar, eu quero que meu leite seque, porque eu não dou conta dessa rotina. Só que você se sente culpada quando você se compara. Porque daí você vê a sua amiga que amamentou até os 2, 3 anos e que tá tudo bem também, mas você se olha e fala assim, eu sou uma bosta de uma mãe que não teve capacidade nem de amamentar. Pensei isso, lógico que pensei. Só que ao mesmo tempo, a minha situação me levou
para esse não querer e não poder amamentar. A sua vida, a sua situação, o seu momento, O meu né? É isso que não dá pra comparar, cada um tem sua vida. E outra, Mas é cada um claro que a tem sociedade seu vai te momento. julgar que você preferiu trabalhar do que alimentar a sua filha do leite materno que vem naturalmente do seu corpo. Mas Gente, a sabe sociedade vai julgar eu você se você admiro quer, se muito você não essa quer, sua se você decisão. pode, se você não pode. Mas eu acho que Tá sempre vai sendo também julgado. do lado da mãe ouvir essas críticas ou não, porque eu simplesmente foquei no que era melhor pra mim, pra minha família, Sim. incluindo meu marido e a minha E a filha. bebê com saúde E eu não pronto. ouvi mais ninguém. Então eu não lembro se eu tive crítica ou não, porque eu não ouvi. Então Isso pra é mim, muito legal. isso foi uma atitude, uma decisão que eu tive que tomar. Eu tava ali numa bifurcação, eu precisava escolher um caminho, entendeu? Ideia. É muito importante pessoas falarem sobre isso, entendeu? Você falar é desafiador, tem momentos que são difíceis. A criança está doente, a criança vai ter uma fase que ela não vai parar de falar o seu nome 30 segundos no Sim, dia. cansa. Então, assim, por quê? Porque tem essa ideia mágica de maternidade que se vende por aí. Por quê? Porque as pessoas querem que você tenha filhos para continuar alimentando essa escala industrial que é necessário de proletários e para estabelecer o papel da mulher na sociedade. E pra garantir a aposentadoria. É para garantir a aposentadoria, mas não é só a aposentadoria, tem como ser garantida de outras formas. Mas é uma forma de o patriarcado. Vamos voltar para o patriarcado. Para o patriarcado é extremamente importante que a mulher continue extremamente ocupada durante 15 anos da vida dela e que ela não ocupe uma posição de destaque no mercado de trabalho, que ela não seja uma pessoa que tenha tempo para pensar e fazer decisões, e fazer diferença, e tomar posições de liderança, entendeu? Então, assim, nós precisamos de mais líderes sociais, nós precisamos de mais políticas mulheres, nós precisamos de mulheres que possam abraçar esse compromisso com a sociedade, porque se deixar na mão dos homens não dá certo. Mas você acha que, por exemplo, se tiver filho, isso atrapalha? Atrapalha, dificulta, porque é uma carga a mais, entendeu? Então, assim, não é porque é aquela coisa, cada um sabe o calo onde aperta, entendeu? E essa ideia de, porque você acaba se focando tanto nessa maternidade. Tem que dar conta de tudo. Exatamente, nessa maternidade mágica, que você diz assim, nossa, vai dar tudo certo para aquela pessoa e para mim, eu tenho esse problema, Sim, eu sou uma pessoa horrível. E a verdade é que não é. É que, tipo, você não conseguiu amamentar. Outras mães não conseguem fazer outras coisas. Outras mulheres querem ter filhos e não podem ter filhos. Outras mulheres simplesmente não querem e tem que lidar com um problema emocional, psicológico, não sei o quê. A gente tem que criar aquela criança, entendeu? Tem gente que tem criança que tem algum problema, alguma dificuldade. Eu acho que tudo é do teu olhar também, né? Então, como você aceita. O que a gente precisa ser é mais gentil Com a gente mesmo. Entendeu? E ter mais misericórdia, cara, porque a carga é muito pesada. E a gente já está trabalhando excessivamente, a gente já está sendo cobrado excessivamente em tudo, no nosso físico, na nossa estética, no nosso casamento, no nosso ambiente de trabalho, você tem que produzir igual um homem, dentro de casa, com essa maternidade mágica. Isso não existe. Isso não existe, isso não é justo com a mulher, entendeu? Então, assim, a gente precisa de kindness, a gente precisa de gentileza, acolhimento. E falar sobre isso, né? Entre nós e dizer assim, ó, tô tendo essa dificuldade. Eu acho que o importante é você ter onde correr quando você precisa, né? Que nem você tem um colo, você tem outras mães que você consegue desabafar e falar o quanto ser mãe é chato, mas ao mesmo tempo a criança olha pra você, te dá aquele sorriso e fala como eu amo ser mãe. É muito relativo. louco, sabe? Cada um no seu papel. Então eu São acho várias camadas, né? Eu acho que cada um tem que se respeitar para você conseguir tratar também uma criança com respeito. Então, se você não se respeita, você não consegue tratar nem outra pessoa, nem uma criança com respeito. Eu só quero fazer um parênteses aqui, porque eu citei várias mulheres, eu esqueci de falar da que eu me considero, né? A mulher que simplesmente decidiu que não quer isso. Ok, você tem direito à escolha. E você tem direito a dizer, não, eu prefiro passar minhas noites conversando com o meu partner. Ou eu preciso
prefiro estar no meu trabalho, eu prefiro sair Cuidar com de meus mim amigos, mesmo, ou né? cuidar de mim. Até porque depois você vira mãe, a unha fica desse jeito. Entendeu? Então, assim, Não fica assim não, é tudo mentira. então, assim, é a história de você abraçar quem você é, aceitar as suas limitações e ter misericórdia Sim. com os outros. entendeu? Maravilhoso, Alice. Maravilhoso. Estamos no time. Mas eu amei a entrevista, gente. Eu amei vocês, a opinião, a Alice, essa pessoa que sempre soube o que queria e acolhimento da mulher. E hoje a gente tem sim a escolha de querer ser mãe ou não ser mãe e de ter a vida que a gente quiser. E se pra você é importante ser mãe, como a Andréia, de querer dar todo esse amor que ela tem para um serzinho, mesmo com todo esse trabalho, com toda essa maternidade, essa carga, é uma decisão dela e ela tem que arcar com isso. E graças a Deus ela tem um parceiro maravilhoso. No meu caso, eu tô tentando, não sei se vai acontecer, mando notícias. Talvez hoje. E vamos falar muito desse assunto mais, vamos ter outras camadas, a gente tem que falar, a gente falou hoje das mulheres que não querem ser mães, das mulheres que são mães, das mulheres que estão tentando, mas eu quero trazer essa pauta que a Alice falou, que são as mulheres que engravidaram sem querer, quero falar sobre as mães solos, quero falar sobre aborto espontâneo também, que o nosso corpo, a gente se machuca muito na tentativa, as mães que não conseguem, então assim, é muito assunto, é muita pauta. A gente vai voltar aqui para falar sobre isso, porque a gente merece, a gente tem que falar, e como a Alice falou, a gente tem que se autocuidar e ter essa misericórdia, que a mulher não dá conta de tudo sozinha. E nem precisa, né? E não precisa, graças a Deus a gente está aqui para pontuar isso, porque século XXI, né, minha gente? Vamos poder sair. E o mais importante é a gente estar aqui para fortalecer umas às outras. Então, assim, tem uma que não tem filho, pode dar uma de Dani de vez em Assim, quando. melhores amigas, hoje aqui, ó, todo mundo se entende. Entendeu? Não, Respeitando a opinião uma da outra. Exato. um momento cômico. O dia que ela chegou lá, eu fui a primeira pessoa que ela contou que ela estava grávida. E ela chegou no meu apartamento com uma roupinha de neném e o Edu gravando atrás. E na hora que ela disse... Você tá chorando aí? Ela disse assim, amiga, tô grávida. Cara, eu tenho um vídeo da minha... A Déia tem um Ela vídeo da parecia que minha eu tava falando cara. assim, sei lá, um familiar muito querido seu morreu ali. Ela Amiga, ficou emocionada de ter um bebezinho da melhor amiga. Eu entrei em pânico. Mas foi de pena dela ou foi de Sim, emoção? de pena. Uma coisa que me parecia muito. Aí eu tive que consolar ela, falando assim, amiga, tá tudo bem, eu quis. Eu entrei em pânico. Ela chorou, Amiga, mas eu vou te Só ajudar. abrindo um parênteses aqui dessa despedida de Alice. Alice, eu acho que você tá chorando porque você ficou emocionada que a Miss vinha nesse Não, mundo. ela chorou de desespero, que ela falou assim, Eu amiga, vem cá, como é que você tá bem? Não, gente, Eu falei é assim, nessa eu loucura tô que a gente... ótima, tô ótima. Não tem problema, amiga. Eu prometo que eu vou te ajudar. A gente vai dar conta junto. Tá aqui ajudando, viu, gente? Ela ajuda bastante. Parecia o pai da criança, né? Se despede da audiência, isso, Andréia. Tchau. Meu Deus, é nessa que a gente termina aqui, né, com a Alice. Beijo pra vocês, esse foi o Pode Florir de hoje. Acompanhe a nossa página, vamos falar sobre isso. Um beijo, meninas, meninos. Até mais. Áudio desligado, deixa... Eu lembro. Bem